Agradeço pelo convite, é uma honra participar dessa live, não é? De mais uma edição de Gestão das Emoções, que nós começamos lá em 2017 e que tem tido bastante sucesso em relação aos nossos alunos, porque estamos a tratar do nosso componente emocional para uma das fases mais importantes quando o bacharelando está aí finalizando a sua trajetória acadêmica nesse início de graduação, que é o exame de ordem, né? O exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma extrema habilitação de candidatos e candidatas a cada uma das edições. Estamos aí passando por uma situação diferenciada, não é, por conta da pandemia causada pela Covid-19, mas ainda assim não deixa de ser uma das etapas mais importantes para aqueles e aquelas que saem da graduação prontos para poder enfrentar o mercado de trabalho. Afinal de contas, não basta somente conhecimento técnico, como nós temos a grata oportunidade e com profissionais incríveis que fazem parte do nosso corpo docente, de transferir esses conhecimentos e transformar a formação de cada um e cada uma aqui presente ao longo da graduação, mas chega um momento em que é preciso testar esse conhecimento em uma edição, em um exame muito específico que garante a porta de abertura para o mercado de trabalho, né? A advocacia, não à toa, ela é encartada constitucionalmente como função essencial à justiça, e é tão essencial à justiça que as demandas não param de crescer. Não sei se todos e todas aqui presentes têm conhecimento a respeito das várias modificações em ramos variados do direito que a pandemia tem causado, mas a busca por profissionais extremamente qualificados e que tenham uma formação pautada no humanismo tem crescido cada dia mais. Não é? A pandemia trouxe isso como uma das respostas e dos desafios, não só para quem trabalha com educação, que é o meu caso, o caso do professor Igor Marcelo, a equipe do apoio acadêmico, a nossa coordenação do curso, os professores e as professoras que estão ali diuturnamente em sala de aula, agora de modo virtual. Portanto, a exigência sobre os novos e as novas profissionais, ela tende a crescer de uma maneira exponencial, não é? E sabendo dessas peculiaridades que o novo momento tem trazido, como se preparar para esse derradeiro momento, que é o do exame de ordem, mas que também se aplica às outras seleções que vão futuramente fazer parte da vida profissional de cada um e cada uma aqui presente, não é? A nossa discussão hoje, o nosso debate hoje, o nosso bate-papo hoje é a respeito disso, é uma troca de experiências, é uma conversa para que nós possamos aí auxiliá-los naquilo que for possível para que esse momento não se torne um fardo, não é para ser um fardo, o fardo é a graduação ao longo dos 5 anos em que todo conhecimento está sendo adquirido, né? O momento de despojar isso é um deleite, na verdade, porque é quando se coloca em prática tudo aquilo que se viu. Então, às vezes, a falta de controle emocional transforma esse momento, que é a da seleção, do exame, do concurso, seja qual área que os senhores e as senhoras decidam seguir profissionalmente daqui a um tempo, o fardo não pode ser esse momento da seleção. Não é? Já dizia aí o célebre, que agora eu não vou me recordar o nome, de que para quaisquer das vagas que você concorra, basta-lhe uma. Então, a pressão que se cria em cima da concorrência em relação a determinado cargo em disputa, ou mesmo em relação ao exame de ordem, porque você não tem concorrente direto, é você com você mesmo, ali naquela situação, esses descontroles, esses destemperos atrapalham no momento do raciocínio. E é preciso ter racionalidade fria no momento em que se vai elaborar aí as suas questões, realizar as suas seleções, os seus exames, os seus concursos, o que quer que seja. Bom, professor Igor, eu fiz aqui uma espécie de pequeno roteiro para que eu possa alinhar o meu discurso do início ao fim. Eu tenho um pouco de receio de me alongar, eu devolvo a palavra nesse momento, inclusive porque o nosso querido Rafael Mesquita acabou de ingressar, e para que você possa conduzir as falas de uma maneira que você achar mais interessante, ok? Eu anotei aqui 5 tópicos, então, como você preferir, a gente dá seguimento. Professor Marcelo Holanda, muitíssimo obrigado pelo uso da palavra. Quero aqui, inicialmente,
com a palavra de volta para mim, registrar a ilustre presença do professor Rafael Mesquita, pessoa importantíssima para todo o quadro docente aqui do IESB e peça fundamental aí para o impulsionamento dos alunos em todas as searas acadêmicas aqui. Então, nós somos a equipe que nós temos a grande honra de estar assessorando a coordenação do curso de Direito. Se o IESB, o curso de Direito é o que é porque nós devemos aí a coordenação do curso de Direito, que nos disponibiliza aí a figura tão importante do professor Rafael Mesquita, a figura tão importante também do professor Marcelo Holanda. Professor Rafael Mesquita, o professor Marcelo Holanda já está louco para começar essas atividades, mas antes que ele possa iniciar, dar o pontapé inicial, eu passo a palavra para o senhor saudar os participantes desta live. Com a palavra, professor Mesquita. Meus queridos, uma ótima tarde a todos. Para mim é sempre motivo de enorme alegria aceitar os convites do professor Igor Marcelo, do nosso querido coordenador aí do NPJ, doutor Marcelo Holanda, e poder, de alguma forma, buscar acrescentar na jornada acadêmica dos nossos alunos. O professor Igor bem destacou que o que nos motiva enquanto docentes todas as manhãs, tardes e noites, quando vamos entrar nas turmas, é saber que nós podemos compartilhar, de repente até experiências pessoais, mas mais do que isso, compartilhar conhecimento, compartilhar situações que possam trazer ganho aos nossos alunos. Então eu espero que a live de hoje seja muito proveitosa, assim como a nossa última live foi, e que os nossos alunos possam sair daqui com técnicas e, mais do que isso, que eles possam colocar em prática tudo aquilo que é necessário para reaver ou conquistar o controle emocional que é necessário não só para fins de feitura de exame de ordem, mas para a vida toda. Professor Igor, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, cumprimento o senhor, doutor Marcelo, e na figura de todos os alunos aqui, eu gostaria de cumprimentar o nosso querido Zenilton, aluno do segundo semestre, muito dedicado, foi meu aluno no primeiro semestre. Um forte abraço a todos. Professor Rafael Mesquita, obrigado então pela rápida introdução, pelas palavras motivacionais e amigas. Sem mais delongas, senhoras e senhores, o nosso foco aqui é ajudar você, acadêmico, é você, acadêmico. Então, passo a palavra para o professor doutor Marcelo Holanda para fazer as considerações. Professor Marcelo Holanda, com a palavra. Bom, obrigado. Retomando com a palavra, não é, nesse momento, após aí termos recebido o nosso querido Rafael Mesquita e toda a equipe agora componente aqui presente para poder dar encaminhamento aos trabalhos, eu fiz aqui um pequeno rascunho, um pequeno esboço sobre alguns pontos que eu particularmente considero importantes na minha trajetória, tanto de estudante, quanto de pretenso advogado, quanto de advogado e também agora como professor, eu utilizo nas minhas organizações diárias, nas minhas organizações que eu preciso cumprir, sobretudo porque se tratam de prazos, né, a advocacia trabalha muito com isso e normalmente essas pressões também afetam o nosso dia a dia. Mas antes de falar da profissão em si, eu elenquei aqui alguns pontos que costumam ser bastante duvidosos aí em relação aos nossos alunos e alunas quando estão na fase de preparação para o exame de ordem. Vou focar no exame de ordem, mas também se aplicam às demais seleções, como eu havia falado anteriormente. O primeiro ponto que eu considero interessante é o que fazer na semana anterior ao exame. Se tem uma dúvida muito latente, se esse é o período para que se possam fazer revisões, se devem fazer revisões, as revisões devem seguir até que momento, ou seja, como organizar esse período que é de extrema importância e onde a ansiedade costuma aumentar um pouquinho, para não dizer bastante, já que a prova se aproxima, né, já que o exame se aproxima. Pessoal, é importante, primeiro de tudo, o nosso corpo, ele funciona com vários mecanismos que atuam em conjunto. Um deles significa descanso. Descanso. Qualidade de sono é algo fundamental para que você possa ter energia suficiente para poder tratar dessa parte principal antes de você fazer o exame, que se chama revisão, que se chama o momento ali de você
reavaliar ou revisitar as suas notas, os seus controles de leitura. Muitos aqui acabam tendo uma técnica diferenciada uns dos outros, umas das outras de estudos, não é? Alguns preferem mapas mentais, outros preferem fichamento, outros preferem organogramas, fluxogramas, o que quer que seja. Cada qual tem uma maneira individual, uma digital para estudar. É preciso, sim, ter um momento para revisitar esses pontos, para poder revisitar essas anotações, mas com um certo equilíbrio, com uma certa qualidade para que isso não afete o corpo físico. O corpo mental pode estar, inclusive, bastante acelerado, mas se o físico não estiver com os devidos cuidados, não é? Aí nós teremos um problema, porque cansaço, aí somada à ansiedade do próprio momento do exame em si, isso realmente é um componente letal para que qualquer conhecimento a respeito do que você precisa responder ali na hora do exame seja esvaído, caia por terra, né? Então, eu começo com essa indagação de que é, sim, importante ter um período de revisão. Normalmente, a memória recente funciona melhor até uma semana antes do exame de prova, né, do exame, enfim, da prova que será feita, exame de prova foi um pleonasmo. E é preciso aproveitar esse momento para poder deixar a nossa memória ali reativada para o momento do embate, né? Afinal de contas, é um processo seletivo para poder fazer parte dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e é preciso ter dedicação, né? Agora, é momento de aprender coisas novas nesse período de revisão? Não. Tão somente de revisitar aquilo que já sabe. Afinal de contas, a gente precisa ter em mente o seguinte: 5 anos estão se passando, né, já estão aí na reta final da graduação de cada um e cada uma aqui presente, portanto, não é falta de conteúdo. Não existe falta de conteúdo. Tenham em mente isso, que cada um e cada uma aqui presente sabe exatamente o conteúdo que será cobrado no exame de ordem. É preciso ter uma leitura atenta do edital, afinal de contas, ali alguns tópicos, algumas alíneas, algumas matérias são consideradas mais relevantes que outras, mas todo esse conteúdo é oferecido ao longo da graduação. Portanto, cada um e cada uma aqui presentes sabe exatamente o que responder no momento do exame, certo? Agora, é preciso estratégia para poder elaborar o seu exame de forma qualificada, de forma que lhe garanta a aprovação. E o primeiro ponto que eu considero importante é esse, da qualidade do sono e do aproveitamento da primeira semana, da semana anterior ao exame, melhor dizendo, para fins de revisão. Revisão significa revisitar registros de leituras, fichamentos, fluxogramas, etc., nesse período que antecede o exame de ordem. Isso se aplica principalmente à primeira fase, que é objetiva, não é? É preciso ter um pensamento bastante racional a respeito do que está sendo questionado pelo próprio exame e aproveitar esse momento de revisão também para poder realizar exames anteriores. Não existe sucesso sem prática, não é? Então, conhecer o exame que será lhe apresentado naquele momento do certame é importante para poder lhe garantir pelo menos aí alguns quilômetros de distância do seu adversário, do seu coleguinha que está sentado ao lado. Bom, esses seriam os 2 primeiros pontos. Por favor, Rafael. Doutor, me permite, só para pegar um gancho, o senhor vai Claro. falando e eu vou aqui sendo coadjuvante. Eu vou vamos atuando no diálogo, pode ficar à vontade. Uma das coisas que eu percebo, doutor, e é muito interessante, o professor Igor também acompanha os alunos aí, que vão fazer o exame de ordem, e até quando eu postei esse card divulgando a nossa live, alguns alunos me falaram, nossa, como isso é importante, professor, como eu me senti abalado no dia da primeira fase, da segunda fase, realmente me atrapalhou muito o aspecto emocional. E uma das coisas que eu percebo, já que o senhor está focando aí nessa semana que antecede o exame, é a ansiedade. Às vezes a ansiedade atrapalha muito o aluno. E o senhor tocou num ponto muito importante. Eu não sei, eu sempre fui uma pessoa também muito ansiosa. Eu nunca fui uma pessoa de deixar para amanhã. Meu negócio era resolver tudo na hora. Então, assim, eu sempre fui muito ansioso. E a ansiedade faz com que a gente perca essa tranquilidade que o senhor falou que é tão importante, faz com que a gente não tenha esse sono de qualidade, esse descanso de qualidade. E eu descobri uma técnica de como combater a ansiedade, disciplina. O senhor estava falando de métodos de estudo.
Querido aluno, você precisa ter organização, você precisa ter método para estudar. Como assim, professor? Você precisa ter uma agenda. Se você vai estudar para o exame de ordem, você precisa ver, bom, quais são as disciplinas? Quais são os conteúdos de cada disciplina? Quanto eu vou gastar de tempo para estudar cada uma dessas disciplinas? Fato é que você não vai conseguir estudar tudo. Então é ilusão. Às vezes o aluno fala assim, professor, me indica um livro de doutrina para estudar para o exame de ordem. Não dá tempo, não dá tempo. É aquilo mesmo, você vai estudar batendo somente nos assuntos que são mais cobrados. Então, primeiro passo, crie uma agenda de estudos, de forma que nessa agenda você tenha plena consciência de que você está cumprindo tudo que foi estipulado. Isso faz com que você vença a ansiedade, essa coisa de que, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Cumpra com aquilo que você estabeleceu, alcance as suas metas, não é? A partir do momento que você estabelece metas alcançáveis, também não adianta ser metas absurdas, né? Estabeleça metas alcançáveis, metas que você sabe que vai conseguir cumprir. Eu digo até para os meus alunos da graduação, olha, você não tem o hábito de ler? Comece. Estabeleça como meta uma página. Não adianta eu te passar um livro para ler em uma semana que você não vai ler, mas comece. Então eu daria essa dica para os alunos para que eles vençam essa ansiedade pré-prova, né? Às vezes tem aluno que não consegue dormir. Eu já ouvi relatos de alunos que passam mal, que vão sem dormir nada, de sábado para domingo fazer a prova, porque ficam ali tão atormentados. Então essa ansiedade você vence com disciplina. Não, eu fiz o meu planejamento, eu organizei os meus estudos e eu cumpri minha meta, professor. Maravilha. Se você cumpriu a sua meta, vai dar certo, né? Essa questão de como estudar, do que estudar, o doutor Marcelo mencionou, e eu também acho que é muito pessoal, cada pessoa absorve de uma forma diferente. Mas, primeiro passo, agenda, organização para estudar. E eu recomendaria um segundo, que também faz muito bem para todos nós, a ciência já explica isso, atividade física, né? Se você puder, coloque como um hábito, não só para a prova, mas para a sua vida, uma atividade física diária, nem que seja uma caminhada, um subir de escada para o seu apartamento, um ir até a padaria ou ao restaurante andando, mas estabeleça também uma rotina de atividade física. Nós precisamos criar estes hábitos saudáveis, não só para o exame de ordem, mas para o resto da nossa vida. Disciplina, ter uma agenda, ter organização e atividade física sempre vão nos fazer bem. Doutor Marcelo, devolvo a palavra. Obrigado, Rafael. Excelentes ponderações, inclusive com relação às atividades físicas, não é? Quando elas se tornam habitualidades aí no nosso dia a dia, a própria, liberação de endorfina, serotonina, isso faz diferença no momento da absorção do conteúdo ou da rememoração do conteúdo. Excelente, excelente dica. Inclusive, no meu mestrado, uma das dicas principais da semana inaugural foi exatamente essa: não deixe o corpo físico de lado. A gente vai trabalhar muito com o corpo mental, mas o corpo físico precisa também de atenção. Então, obrigado pelo apontamento, Rafael, excelente. Daí, pessoal, nós temos, então, esse apanhado sobre a semana que antecede, a necessidade de uma agenda, com uma disciplina com relação a estudos. Não vamos entrar aqui com uma fórmula mágica, porque pode servir para alguns, pode não servir para outros, então seria arriscado nesse sentido, mas cada qual tem a sua maneira de estudar e de absorver os conteúdos que lhes são passados, né? E daí se chega na véspera. O que será que eu devo fazer na véspera do exame de ordem, ou de qualquer outra seleção que eu vá participar? Descanso. Esqueça qualquer livro, esqueça qualquer resumo, o tempo que você tinha para poder estudar ali passou, que foi a semana anterior. E outra coisa, o cérebro da gente entende quando a disciplina está sendo aplicada de modo prático. Ou seja, se foi possível, na semana anterior, revisitar os conteúdos, foi ali cumprida uma agenda de atividade física, de descanso, etc., ele sabe que você está melhor preparado. Portanto, a ansiedade tende ao quê? A diminuir. Porque você tem uma segurança de que você cumpriu a sua parte para poder fazer um bom exame. Daí é realmente executar esse planejamento. Por favor, professor Igor. Professor Marcelo Holanda, é fundamental essa parte que o senhor tocou aí,
no que diz respeito ao controle de ansiedade, fazendo também eco às palavras aí do professor Rafael Mesquita. O que eu constato dentro das pesquisas que eu faço com os alunos, vocês sabem muito bem que eu fico perturbando muita gente aqui, pegando informação, pegando estatística, eu pego essa estatística, passo para a coordenação do curso de Direito e ela organiza os profissionais para deliberar o tema, para que a gente possa ajudar os acadêmicos. Mas, sem sombra de dúvida, professor Marcelo Holanda e professor Rafael Mesquita, uma das situações que deixa a ansiedade aumentar é o quê? Não ter um projeto muito bem feito e quando tem esse projeto bem feito, executar mais ou menos, executar assim, não ter sido executado com vigor. Porque quando a gente encontra os acadêmicos que têm um projeto bem feito e que ele é executado com vigor, é muito baixo o índice de ansiedade. Então, faça esse registro aqui, convalidando o que vocês estão falando, professor Mesquita, professor Holanda, e devolvo a palavra, professora. Obrigado, excelente. É uma sensação de dever cumprido, de uma etapa desse dever cumprido sendo ali estabelecida, sendo executada, não é? Eu vou me colocar como exemplo. Eu fui aprovado no 13º exame de ordem, em 2013. Eu me lembro que na segunda etapa eu fiz a peça em Direito Constitucional, enfim. E o que eu havia... Na minha época não tinha gestão de emoções, tá, pessoal? E eu me formei pelo IESB. Então, assim, é bom saber que a gente está evoluindo nesse aspecto para poder acompanhar os nossos alunos e alunas de mais de perto. Isso é muito bom. Eu tinha que buscar uma maneira de executar os meus estudos da forma que me fosse mais proveitosa, não é? Tomei ali um tempo com uma pessoa de uma extrema confiança minha, hoje uma amiga personalíssima, e ela havia me falado algo mais ou menos nesse aspecto. A ansiedade, ela costuma fazer com que você queira abraçar o mundo com seus 10 dedos das mãos, e eles são muito pequenos para isso. Então, é preciso uma estratégia. E a estratégia que eu lhe aconselho é revisitar os seus escritos, que com certeza você deve ter algum, e eu me lembro que eu fazia registros de aulas diariamente durante a graduação, então eu fui pontuando ali os que eram principais com o edital aberto, não é? E nessa semana eu também busquei tempo para poder realizar os exames anteriores, o que foi de extrema importância. Então, eu peguei o 12º exame, o 11º, o 10º e o 9º, e fiz essas 4 avaliações, segunda, terça, quarta e quinta. Com o gabarito aberto? Com o gabarito aberto. Tentava responder por conta própria, de modo individual, e aquelas questões que eu não acertava eram onde eu dava o foco necessário. Pode ser que funcione para alguém que esteja aqui presente. Não digo que seja a melhor técnica, mas para mim funcionou. Então, passei na primeira etapa. A euforia toma conta, a gente pensa que o trabalho já chegou ao fim, mas o trabalho não chegou ao fim. E aí existe o grande terror, não é, da maior parte dos nossos alunos e alunas, que é escrever. Escrever, apesar de ser uma delícia e ter um componente muito individual, não é? Muito particular no momento em que você está executando uma prova dissertativa, causa pânico. Sobretudo quando você tem um cronômetro ali dizendo em quanto tempo você precisa resolver uma peça dissertativa, peça jurídica dissertativa, e 4 questões, ou 5 questões. Não sei se permanecem 5 questões, 4 questões, melhor dizendo, se teve um acréscimo. Mas na minha época eram 4. Eram 5. Então, e aí? Para essa segunda etapa, como será que nós devemos nos preparar, ou se existe alguma maneira para poder retrair essa ansiedade que costuma ficar um pouquinho mais aflorada porque você está chegando na segunda etapa. A minha época, pessoal, não existia repescagem, que o exame de ordem aprovou um pouco depois. Então, eu me lembro que no 13º exame já não tinha, a partir do 14º passou a ter, que foi em 2014, não é? Então, existe uma facilidade dentro depois de muita luta, inclusive, porque a OAB era muito resistente em relação a permitir que o aluno já aprovado na primeira etapa pudesse fazer a segunda etapa por até 2 vezes, né? Até então era apenas isso. Caso não conseguisse a aprovação na segunda etapa, tinha de se retornar do exame do início. E isso sim causa uma frustração muito grande. Hoje a gente consegue mitigar, mas à época não havia essa opção.
E a segunda etapa, ela tem, sim, o seu peso, a sua importância, principalmente no momento de redação da petição, não é, independentemente da área que seja eleita. A minha foi direito constitucional, mas, enfim, pelas estatísticas, né, professor Igor, nós temos uma grande quantidade de alunos que preferem a área penal, por exemplo. Isso tem um reflexo muito grande no NPJ, boa parte dos alunos estão ali matriculados nessa disciplina, não é? Mas não deixa de ter a sua dificuldade. Os exames de ordem estão cada vez mais sofisticados ano após ano. Seja porque a OAB tem interesse em ter nos seus quadros profissionais altamente habilitados para poder exercer a advocacia, seja porque as próprias demandas sociais têm sido cada vez mais complexas, não é? Então, isso se reflete, obviamente, na seleção que está sendo feita. Bom, essa, enfim, dica, não é? Que também acaba se amoldando a primeira etapa com relação à semana anterior, com relação às revisões, com relação à atividade física, como o professor Rafael Mesquita colocou, com relação aos apontamentos, enfim, a refazer exames anteriores. Eu considero uma das dicas importantes, porque se pode levar material de consulta desde que seja o vademecum, né? Para esse momento importante, para essa segunda etapa, conhecer o seu material de estudo. E quando eu falo conhecer o seu material de estudo, porque tem editoras diferentes, enfim, a gente tem vademecums da Riedel, da Saraiva e de outras editoras que têm muitas vezes uma formatação muito específica, né, LTR, que é uma das que eu particularmente uso como se fosse uma bíblia de bolso, agora em formato digital e tudo mais. Um ponto importante a se conhecer desses índices, pessoal, índice remissivo, desses vademecums, melhor dizendo, índices remissivos. Todo vademecum possui seu índice remissivo. Remissivo rememora remissão, remeter, encaminhar. Ou seja, o índice remissivo, ele está organizado por palavra-chave. E essas palavras-chave indicam quais as legislações, quais os artigos, quais as súmulas, quais as orientações jurisprudenciais, se for no caso trabalhista, não é? Para poder se consultar a respeito de determinado termo. Me colocando como exemplo de novo. Minha peça principal em direito constitucional foi uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão com pedido de medida cautelar. E era a respeito de processo eleitoral, de um município, enfim. Como eu tinha no exame hipotético, né, na causa hipotética, a ideia de que se tratavam de eleições municipais, eu ia ficar perdendo tempo precioso para poder construir raciocínio jurídico, procurando na Constituição Federal em qual artigo estava elencado, estavam ali elencadas as regras para as eleições de município, de vereador. Não. Aonde que eu fui? Lá no índice remissivo, eleições municipais, pronto, consegui resgatar aqui quais são os artigos, quais são os incisos, quais são as súmulas, quais são quaisquer conteúdos legais que eu preciso para poder elaborar a minha petição. Eu consegui economizar um tempo absurdo, que aí foi sim utilizado para poder elaborar a petição com melhor qualidade jurídica. Se você sabe qual é o fundamento legal, na hora de se colocar isso na prática, na escrita, ali no seu exame, você tem maior segurança, inclusive, para poder desenvolver fato, direito, pedidos. Colocando de uma maneira bem grosseira, né, porque tem petições que são muito mais específicas. Mas entendem a importância de conhecer o seu material de estudo? Na primeira etapa, não adianta conhecer índice remissivo de vademecum, porque você não irá utilizá-lo no exame de ordem, ali no momento da primeira etapa, né? Você não tem acesso a material de consulta algum. Agora, na segunda, a estratégia precisa ser um pouco mais sofisticada, porque você tem acesso a esse material. Só que os vademecums são catatais, são enormes. Você vai perder tempo procurando? Não. Você vai utilizar a estratégia para poder procurar exatamente o que você precisa. Alguém quer fazer uma consideração? Por favor, Rafael. Doutor, excelente, excelente. Vejam só, é curioso porque volta e meia acontece o seguinte, o aluno chega para mim e fala, professor, me indica um livro bom para eu estudar para a segunda fase. Mas que maravilha, você já passou na primeira? Não, professor. Você não passou na primeira e já quer estudar para a segunda? Professor, pessoal, prestem atenção. A primeira fase é a que mais reprova.
Então, assim, nós precisamos ir por etapas. Primeiro, foco na primeira fase. Passou na primeira? Vamos fazer um novo planejamento para a segunda fase. Na primeira fase, o que mais é motivo de queixa? Professor Igor Marcelo, vamos lá, me ajude. O que mais os alunos reclamam? Primeiro, professor, nunca caiu uma questão que eu nunca ouvi falar naquele conteúdo na minha vida. Não deu tempo nas minhas revisões, pererê, parará. Pessoal, vai acontecer. Eventualmente, o que vocês vão fazer antes da primeira fase é uma revisão. Pode ser que caia... E veja, revisão é estudando os assuntos mais cobrados, que já foram cobrados em provas anteriores. Pode ser que aconteça de cair uma ou outra questão que não estava ali nas suas revisões. Mas o mais importante é que você estude, pegue o edital, veja, resolva questões, para que você veja o que vem sendo cobrado nos exames anteriores. Não tem mistério. Exame de ordem, primeira fase, não tem mistério. Pegue as questões anteriores, vá fazendo, resolva os exames anteriores e faça uma planilha, uma agenda em que você vai revisitar, você vai revisar os conteúdos que são mais cobrados. Professor Igor, fica aí a sugestão para a nossa próxima live. Vamos ajudar os nossos alunos, de repente a gente já pode até divulgar uma agenda, uma divisão, um cronograma, para que eles possam adaptar de acordo com os exames que eles forem fazer aí, se vai ser o próximo, enfim, só ano que vem. A gente pode divulgar um cronograma já, e aí eles só vão colocando as datas, né? Então, primeiro é isso. Estabeleça o seu cronograma, cumpra o cronograma. Eventualmente vai cair uma ou outra questão que não estava ali nas suas revisões, mas vai ser exceção. Agora, sabe qual é a maior queixa? Veja aí, professor Igor. Falta de tempo. Estou falando da primeira fase, hein, pessoal? Falta de tempo. Pessoal, eu digo isso, o doutor Marcelo, de vez em quando me acompanha ali nas turmas do NPJ, eu digo isso para os meus alunos. Eu falo assim, pessoal, estágio você não vai demorar 3 horas para ler um processo, não. Eu até brinco com eles, eu falo, não é para ficar namorando com o processo, não. E quando é a primeira fase, eu digo para eles, não é para ficar namorando com a prova, não, gente. Ou você sabe e responde, ou você... Normalmente, a gente fica em dúvida ali entre 2 alternativas, né? Circula as 2 alternativas e vai para a próxima. Vai ganhando tempo. A questão está muito difícil, você não sabe para onde vai? Vai para a próxima. Vai fazendo as que você sabe, vai circulando as que você tem dúvida e as que você não faz ideia, deixa para o final. Eu ouço muito professor Igor e professor Marcelo. O aluno que fala assim, professor, as 10 últimas, as 15 últimas eu tive que chutar, porque eu não tive tempo nem de ler todo o exame, toda a prova. Então, organização para estudar e planejamento na hora de fazer a prova. Você precisa administrar bem o seu tempo. Passou na primeira fase? Vamos para a segunda fase. Segunda fase é a fase que menos reprova, até porque vocês vão escolher ali matérias que normalmente você tem afinidade, não é? O doutor Marcelo deu uma dica importantíssima. Invista em material, adquira um bom vade-mecum. No último exame nós tivemos um problema, né? Teve um alvoroço, se eu não me engano, foi na prova de civil, porque teve uma editora que publicou um vade-mecum e não tinha a lei, não sei, acho que foi a lei do inquilinato, o pessoal do civil aí me salva. E me parece que essa lei não tinha nesse vade-mecum. Então, ó, invista em um bom vade-mecum. Eu sempre recomendo, doutor Marcelo, no estágio, que os alunos adquiram 2. O vade-mecum grandão, principalmente quem vai fazer em penal, que é a minha área principal aí de atuação, e normalmente são as turmas que eu oriento, penal e trabalho. Vade-mecum grandão, aquele completo, e o 3 em 1. Por que o 3 em 1? Porque o 3 em 1, como o doutor Marcelo mencionou, é menor, é mais fácil de manusear e ele é mais completo. Tem leis que tem no 3 em 1 e que não vai ter no vade-mecum grandão. Então, eu sempre recomendo levar esses 2 vade-mecums aí. Eu vou passar a palavra para o professor Igor Marcelo e depois a gente volta aqui a falar do que mais atrapalha os alunos na segunda fase. Mas a dica do doutor Marcelo é valiosíssima. Invistam em material. Marquem o material de vocês. Doutor Marcelo, parabéns pelo excelente trabalho no NPJ. Digo para os alunos que estão nos assistindo aqui, os nossos alunos que fazem estágio 1, 2, 3 e 4, bem feito, são aprovados na segunda fase.
não fazem cursinho, só com as aulas de estágio eles são aprovados na segunda fase. Não foi um, não foi dois, não foi três, vários alunos já chegaram com esse depoimento. Eu sei que muitos que estão nos ouvindo aqui já estão ou vão chegar no estágio, pessoal. Vocês vão ter 2 anos. O estágio são 2 anos de preparação para o exame de ordem. Então, se você levar a sério o estágio, você vai arrebentar na segunda fase. Daqui a pouquinho eu volto para falar aqui da segunda fase. Deixa eu passar a palavra para o professor Igor. Professor. Obrigado, professor. Estou até ansioso para falar aqui, já que o senhor tocou no tema, tem muitas pessoas aqui nesta live, inclusive, que estão aprovadas na primeira fase, estão aguardando aí o resultado da segunda e o coração vai a 1000, né? A ansiedade também vai a 1000 nessas horas. É o que o professor Marcelo Mesquita, o Marcelo falou e o Mesquita também convalidou. Se você fez a sua parte, agora é manter o equilíbrio. Professor Rafael Mesquita, o tema é cronograma agenda. O que o senhor me fala do cronograma milagroso de 30 dias, que tem muita gente acompanhando? Esse trem funciona, não funciona? Qual que é a sua dica para cronograma para agenda, professor Mesquita? Professor, o que isso eu comentei na nossa última live, né? Eu acho que a nossa educação, de forma geral, ela às vezes peca em circunstâncias básicas, elementares, como, por exemplo, nós não aprendemos a estudar. Nós aprendemos conteúdo, isso eu estou falando de educação fundamental, ensino médio, pererê, parará. Nós aprendemos um monte de conteúdo, mas a gente não aprende a estudar. E eu, particularmente, respeito muito a individualidade de cada um. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. O doutor Marcelo estava comentando agora há pouco sobre o que fazer no dia antes do exame de ordem. Eu tenho aquele aluno que é fominha, doutor Marcelo, que ele quer estudar, ele vai dentro do Uber revisando e para ele funciona. Já tenho aquele outro aluno que fala assim, não, vou descansar. Eu, particularmente, né, eu prefiro estar descansado. Mas eu acredito muito nisso, professor Igor. Cada pessoa, ele vai ali, né, ele tem técnicas que vão trazer um proveito melhor. Eu já vi muitos resultados positivos desses cronogramas. Porque qual é o objetivo do cronograma? Pessoal, não existe receita mágica. Não tem fórmula mágica para aprovação, não é? O cronograma, ele vai te ajudar a organizar, a criar uma rotina de estudo. Às vezes o aluno, durante a graduação, não conseguiu desenvolver isso. Eu digo para os meus alunos, pessoal, você consegue, depois de cada aula, segunda-feira teve a aula, você tem 15 minutos para revisar? Revise aqueles 15 minutos. Mas às vezes o aluno ele não consegue desenvolver este hábito ao longo do curso. E aí vem o exame de ordem. E aí ou ele se organiza ou ele não vai conseguir ser aprovado. Então os alunos vão em busca desses cronogramas, mas eu preciso alertá-los, não existe milagre. O cronograma ajuda, porque no cronograma você vai ver aquilo que é mais cobrado. Inclusive, professor, vamos ver se a gente faz aí, vamos agendar já a nossa próxima live, que aí a gente ajuda, a gente passa para os alunos, o que é mais cobrado? Isso. E aí eles vão focando, né? Agora, eu sei que nós somos brasileiros, mas a gente precisa quebrar essa tradição, né, doutor Marcelo? De deixar para cima da hora. Não precisa ser um cronograma de 30 dias, pode ser um cronograma de 60, de 120. O quanto antes os nossos alunos começarem a se preparar, melhor será. Sem emoção, de preferência sem emoção. Interessante isso, porque a nossa live se chama Gestão das Emoções, então é bom deixá-la afastada em alguns momentos para que a gente consiga, na verdade, ultrapassá-la, não é? Sobretudo a ansiedade, que é algo tão comum assim, de uma maneira que seja satisfatória. Bom, o que eu preparei para poder tratar dessa parte de primeira etapa, segunda etapa do exame de ordem, conhecer bem o seu material, aproximem-se do índice remissivo, as palavras ajudam a gente a lembrar do que precisa ser desenvolvido nas questões subjetivas, quanto às questões objetivas, refaçam os exames anteriores, pelo menos de 4 edições anteriores, e revisitem os seus apontamentos, da forma como cada um e cada uma que tem para poder estudar, não é? E é claro que o cérebro estará mais preparado para poder se lembrar dos conteúdos no momento
que você estiver lendo a questão e identificar o conteúdo, a matéria que está sendo ali tratada, né? Então, devolvo a palavra ao nosso Igor Marcelo, para que possa fazer as considerações. Também gostaria de ouvir os alunos e as alunas aqui presentes, para que a gente possa manter um diálogo mais aberto, caso queiram, não é? E é isso, professor Igor. Professor, muito obrigado por passar a palavra para mim. Eu estou muito satisfeito com a apresentação dos dois expositores. Eu vou devolver a palavra para o professor Mesquita para ele deliberar se a gente passa a palavra para o aluno ou não. Fica a critério do professor Rafael Mesquita, porque eu estou bastante contente com a desenvoltura dos dois expositores. Tá, professor Mesquita, sem delongas com o senhor. Professor, só tocar num ponto que olha, para mim esse ponto ele é fundamental. Autoconfiança. Eu vejo alunos muito bons. Alunos que, a gente que acompanha, a gente sabe, aquele aluno que estudou durante a graduação, que às vezes já passou na primeira fase, mas que chega na segunda fase muito nervoso, muito nervoso. É natural, eu digo isso aos meus alunos quando eu ministro o curso de sustentação oral. Veja, não é que nervosismo seja uma coisa de outro mundo. Nós somos seres humanos. O ser humano ele é racional e é emocional. As emoções elas vão fazer parte da nossa vida. Por isso o título da live não é sem emoção, mas é controle das emoções. O que nós não podemos permitir é que o nervosismo nos atrapalhe. Doutor Marcelo, doutor Igor, vejam, eu já fui recepcionar os alunos em algumas oportunidades. E você tá lá, o aluno às vezes ele aperta a sua mão tremendo. É sério, eu já tive aluno que eu olhei assim, eu falei, você tá se sentindo bem? Tá tudo bem com você? E eu tenho certeza de uma coisa, eu digo isso com honestidade de coração. Todos vocês que estão me vendo e me ouvindo aqui, se você chegou lá, é porque você é capaz. Se você chegou lá, não é porque te empurraram de graça ou porque você chegou lá de graça, alguma coisa você fez por merecer. Você está na reta final do seu curso, parabéns, você fez por merecer. Ah, professor, eu poderia ter estudado mais, ainda dá tempo. Mas veja, coloque na sua cabeça que a autoconfiança ela é fundamental. Alguém já disse que o solo mais fértil é o solo da mente. Tudo que você pensa acaba descendo para o seu coração. Como assim? Tudo aquilo que você acaba pensando e cultivando na sua mente vai te gerar alguma emoção. Isso a própria química explica, né? As reações químicas do corpo. Então vejam, meus queridos, é muito importante que vocês trabalhem essa autoconfiança dentro de vocês. Sabe? É aquela coisa de sangue no olho, de falar, não, o que eu podia fazer até aqui, eu fiz. Então agora eu vou dar o meu melhor. E é sentar com tranquilidade na sua cadeira e botar para quebrar, arrebentar, fazer aquilo que você sabe. Não tem essa de desistir. Eu digo para os meus alunos o seguinte: pegou a prova, vai fazer a peça prático profissional, vai estar nervoso, vai estar. Todo mundo fica nervoso. Mas você sentou ali, leu a primeira vez, calma, já vai se acalmando. Você já vai vendo que não é aquele bicho de 7 cabeças, porque você já fez outros exames e vai ver que é muito parecido. Então você vai adquirindo essa tranquilidade à medida que você vai fazendo a prova. Não vou dizer para você não fica nervoso. O que eu quero dizer para você é administre o seu nervosismo. Vá e sente para fazer a sua prova como alguém que vai para vencer. Sabe aquela confiança que você vai, aquela alegria que você vai. Os colegas aqui já passaram por essa alegria. Quando você vai pegar o seu certificado, que você já foi aprovado, pronto, é essa alegria. Tem gente que vai fazer a prova, parece que está indo ali para o matadouro. Não pode. Você não pode se deixar contaminar por essas emoções ruins, porque isso pode te influenciar de forma negativa. Parece bobagem, parece brincadeira aqui, mas não é. Eu já vi muitos alunos que por nervosismo não conseguiram a aprovação. Gente que sai no meio da prova, acredite, né? Que sai no meio da prova com dor de barriga, que sai no meio da prova para vomitar. Então, pessoal, não deixe isso te atrapalhar. Você já passou na primeira fase, ou se vai fazer a primeira fase, também não precisa ficar nervoso. Estuda, faça a sua parte, vai dar certo. Tá na segunda fase? Tranquilidade, sem nervosismo. Vai lá e faça a sua parte.
Veja, o mundo não vai acabar. É claro que todo mundo quer aprovação, mas não deixe essa cobrança absurda roubar aquele seu momento, que é um momento gostoso também. Um momento, quem disse que os momentos de desafio não são momentos gostosos? É claro que são, mas às vezes o aluno fica naquela autocobrança e aquilo acaba atrapalhando. E só para terminar, professor, para nós passarmos a palavra para os nossos alunos, acredito que alguém queira participar, um ponto que é muito importante. Eu não acredito, doutor Marcelo, ainda tem aluno que faz isso. Meus queridos, segunda fase, vocês vão receber lá um rascunho para fazer. Pelo amor de Deus, olhe nos meus olhos. Você não vai fazer toda a peça no rascunho. O que eu ouço, doutor Marcelo, doutor Igor, de aluno que fala assim, professor, não deu tempo de passar a peça toda limpo. Por quê? Porque ele faz a peça toda no rascunho, depois quer passar limpo e ainda quer fazer as 4 questões dissertativas. Não dá tempo. Rascunho é para você fazer pontuações ali, mais ou menos o que eu devo escrever, quais são as teses, quais são os dispositivos, e ir para a caneta já. Errou, traço simples, não tem problema, não vai perder ponto. Até porque a lógica de correção não é perder ponto, é deixar de ganhar, né? Parece ali a mesma coisa, mas é uma lógica completamente diferente. Então, meus queridos, eu deixaria mais essas 2 dicas aí. Autoconfiança, primeiro ponto, para tudo na vida. Para tudo na vida. Vá com autoconfiança, vá com determinação. Professor, mas é a primeira vez que eu vou fazer isso. Vá com tudo para o seu desafio. Todos nós aqui, se fôssemos contar experiências, histórias, teríamos experiências boas das nossas primeiras tentativas, mas também teríamos muitas experiências ruins. Mas chegamos até aqui, não é verdade? A vida é feita disso. Não veja desafio como algo ruim. Lembre-se, o prazer não é só da vitória, o prazer precisa ser da jornada. Ainda que venham os percalços, ainda que venham as pedras no meio do caminho, mas bola para frente e vocês não estão sozinhos. Contem sempre conosco. Professor Igor Marcelo, a palavra com o senhor. Pessoal, essa frase é fundamental, inclusive nós destacamos bastante isso na última live nossa, que vocês não estão sozinhos. A coordenação do curso de Direito está sempre à disposição. Ela pode não aparecer, mas ela é onipotente e onisciente, tal qual Deus. Ela sabe de tudo. Então, nesse cenário é que foi constatado aí a necessidade do aluno de ter esse tipo de apresentação de nossos professores para que a gente possa agregar um pouco de valor para vocês. Desde já agradecemos a presença de todos vocês. Eu gostaria de abrir a palavra aqui para vocês acadêmicos. Tem alguém que quer contribuir? Tem alguma pergunta específica para o professor Marcelo Holanda, professor Mesquita, professor Igor Marcelo? Quer contribuir com alguma experiência? Nós estamos abrindo a palavra para vocês. Não sejam tímidos. Já comecem a vencer a timidez de agora, né? Já faz a pergunta. Eu sei que tem pergunta para sair aí. Mas, doutor, enquanto eles vão fazendo essas perguntas, eu acredito que tem alguns alunos que ainda não estão no nosso grupo da OAB. Quem quiser entrar, se puder colocar o link aqui. E aí, professor Igor, uma outra coisa, vamos começar a levantar aqueles temas para a gente já fazer o calendário da nossa live, das nossas lives. Aqueles temas que os alunos sempre pedem, tá joia? Queridos alunos, palavra com vocês. Temos tímidas manifestações no chat. Professor Marcelo Holanda, alguma coisa a considerar, porque nós temos praticamente 10 minutos? Enquanto eu acho o livro aqui. Não, sem problema. Bom, eu só quero, então, propor um desafio. Adalberto, por favor. Bom, professor, bom dia a todos. Boa noite, né? E dentro do que o assunto que os senhores falaram aí, a gente observa que tudo isso que o senhor falou, que os senhores falaram, é a realidade. Por quê? Porque a gente fica aqui a cada dia se preparando para a prova da AB e para o futuro que cada um já traçou para a sua vida. E com isso traz expectativa, realmente. Mas as dicas que os senhores deram aí é de extrema importância. Porque o tempo que tem de se estudar é agora, né?
essa aí de 30 dias, tudo bem, pode até ser que sirva para alguns, mas se a gente não começar antes já a estudar, a de 30 dias, simplesmente você vai olhar. Você vai olhar, ver ali, verificar rapidinho, e para quem tem a mente que possa gravar tudo aquilo, é bom. Mas para outros, não, acredito eu que não vai ter grande valia, não. Mas com as dicas que os senhores deram aí, a gente se preparando hoje, né? O exame vai ser no dia 17 de outubro. Então, está em tempo ainda, porque são 80 questões e tem que ter as 40 acertos. A gente não tem que estudar para acertar 80, não. A gente tem que estudar na expectativa de passar de 40, né? Porque 40 é 50% da prova, mas na visão, a pessoa é 10, porque já passou. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. É para poder conseguir esses 40 pontos e passar na prova da OAB e tocar adiante. E com o que a gente tem ao longo desses anos com os estudos, a gente tem bagagem suficiente para chegar lá. E, Adalberto, eu acrescentaria ainda mais. De vez em quando eu vou lá, eu faço questão, eu gosto muito de estar com os candidatos. Então, de vez em quando eu vou lá no dia da segunda fase, entro nas salas para dar uma palavra de apoio. E eu sempre digo o seguinte: a melhor notícia é que você não está concorrendo com ninguém. A sua vaga está lá. Não é um concurso público que tem uma quantidade X de vagas. Você está concorrendo consigo mesmo. Então, pessoal, é isso aí, é foco, é o que o Adalberto falou. Estabeleça como meta mínima o acerto de 40 questões e a vaga é sua. A carteirinha é sua. Excelente. Rafael, desculpa te interromper. Eu acredito que a fala do Adalberto, ela traz uma carga positiva enorme, não é? Porque estamos aqui demonstrando por meio de experiências particulares, não é? Do professor Rafael Mesquita, a minha, do professor Igor Marcelo, o que significa esse exame na vida de um profissional. Hoje nós somos consolidados e nós queremos que vocês também sejam. Então, planejar e ter estratégia é para poder encurtar esse caminho de se aproximar da tão desejada vitória, da tão desejada aprovação. E eu diria, parece frase clichê, mas eu acredito que tenha a sua importância para esse momento que nós estamos aqui vivendo, né? Todos têm dentro de si o seu melhor amigo e o seu pior inimigo. Então, busquem esse melhor amigo dentro de cada um de vocês, que é quem estará do seu lado para poder superar quaisquer desafios. E o exame não deixa de ser um desafio também de uma natureza importante para que seja considerada. Eu estava lendo aqui no chat a consideração da Luciana, que é aluna do primeiro semestre, e disse que já percebe a importância de se adiantar e estudar. É isso, Luciana, o tempo tem que ser utilizado ao nosso favor. Significa que quem já esteja na fase final com alguma dificuldade não deva também ter planejamento? Muito pelo contrário, é um estratagema diferente, mas quanto antes puder ir se habituando a uma prática, a uma rotina de estudos fora da instituição, ou seja, para fins revisionais, muito melhor, não é? E aqui, na condição de coordenador do núcleo, aproveitem o estágio. Nós temos processos incríveis, nós temos casos fantásticos, que são da vida real, que vão ser de pessoas que os procurarão, que as procurarão enquanto profissionais para poder representá-los. Nós temos teses incríveis que nossos alunos e alunas elaboram sob supervisão, sob orientação de professores qualificados, como Rafael Mesquita, o professor Igor já fez parte do NPJ também. Então, é um momento de consolidar todo o conhecimento teórico até então adquirido. E o aluno que aproveita o estágio, ele tem um alavanque fundamental, como o professor Rafael Mesquita bem mencionou. Professor Igor.
Professor Marcelo Holanda, o estágio é como se fosse, senhores acadêmicos e acadêmicos, um laboratório. É importantíssimo você dedicar para o estágio. E o NPJ do IESB ele tem uma das melhores instalações, o melhor corpo docente para te auxiliar nessa trajetória. Marcelo Holanda. Excelente, é isso mesmo. Eu nem falo só porque eu estou na condição de coordenação, que é um trabalho bastante peculiar, porque tem que haver diálogo com os tribunais, com os assistidos, com os próprios alunos e alunas, com os professores e professoras. Então, existe ali uma capilaridade muito grande para fazer o núcleo acontecer. Mas o nosso, vejam, e aí eu vou falar esse dado com muito orgulho, nós não paramos. No momento mais crítico da pandemia causada pela Covid, nós não paramos. E nós estamos atendendo a comunidade. E nós estamos sendo requisitados por pessoas que têm dificuldade de acesso à justiça porque confiam no nosso trabalho. E esse trabalho não é meu, não é do professor Igor, não é do professor Rafael Mesquita, não é da professora Ani, não é do IESB como um todo, é de vocês. Porque são os alunos e as alunas em conjunto com essa equipe gigantesca, de modo coletivo e cooperativo, que faz dar certo. E uma das consequências, por óbvio, é a aprovação do exame de ordem. Professor Mesquita. Professor, só deixar também uma dica para os nossos alunos, se inscrevam no nosso Instagram, é o nosso meio aí de comunicação também, que é muito eficaz. Se o professor Igor puder colocar aqui, no Direito IESB, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Todas essas lives e as lives anteriores estão gravadas e disponibilizadas lá no nosso canal do YouTube também. É só procurar lá, Direito IESB no YouTube, que vai aparecer o nosso canal. Nós contamos com vocês. Como o professor Marcelo mencionou, né? Eu também, doutor Marcelo, sou de uma época longínqua. Eu me formei há muito tempo. Na minha época não tinha essa explosão de cursinho, na minha época nós não tínhamos esse fácil acesso aos professores, na minha época nós não tínhamos essas lives, e eu vejo que hoje os alunos, vocês, queridos alunos, vocês têm todas essas ferramentas, utilizem-as, né? Coloquem em prática tudo aquilo que vocês aprenderam hoje. Existe uma grande diferença entre conteúdo e conhecimento. Conteúdo é aquilo que você ouve e não pratica. Conhecimento é quando você ouve e você consegue assimilar, colocando em prática. Então não basta conteúdo, tem que ter conhecimento, tem que colocar em prática. Vocês têm um potencial maravilhoso, vocês são sensacionais, apesar dos desafios que eu sei que todos nós passamos, não é? Vai ter momento de choro, professor? Vai, tem para todo mundo. Mas tem que levantar a cabeça. Na vida, não vencem aqueles que têm estrela. Na vida, vencem os determinados, os incansáveis. Seja um incansável, seja um incansável. Levou um não hoje? Não tem problema. Amanhã vai ser um sim. Então, coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. Não é só a palavra de otimismo, mas é o que realmente funciona. Eu adoro, viu? Eu termino minha fala aqui, até por conta do horário, mencionando isso. Eu adoro uma fotografia que tem na internet, que é de um gato se olhando no espelho. Eu acredito que todos já devem ter visto isso, né? O gato se olha no espelho e vê no espelho um leão refletido. Então eu espero, sinceramente, que todos vocês, queridos alunos que estão aqui nos ouvindo, que ao se ver ali no espelho, que ao se olhar no espelho, vocês vejam quem realmente vocês são, e vocês são vencedores e são capazes. Contem conosco, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, mas são nas nossas imperfeições, quando nós pedimos ajuda, que nós muitas vezes superamos essas dificuldades. Então, professor Igor, doutor Marcelo, eu, professora Ani também, que é uma querida, está sempre disponível para atender vocês. Contem conosco, contem com o IESB. E deixo aqui um beijo fraterno para todos e encerro minha participação e devolvo a palavra ao professor Igor. Agradecemos a sua participação, professor Mesquita. Marcelo Holanda. Bom, eu também encerro a minha fala, primeiro com um sentimento de gratidão muito grande por ter participado, por ter recebido o convite. É sempre importante compartilhar experiências, a gente mais aprende do que ensina, e nossos alunos e alunas são poços incansáveis de experiências para poderem compartilhar. E claro, nós queremos ver cada um e cada uma
na sua aprovação, naquele caminho que decidiu quando terminar o curso com sucesso, com êxito, e sabendo que vocês têm um apoio incondicional do curso que resolveu abraçá-los como uma família. Então, sucesso a todos e todas. Obrigado, professor Igor, professor Rafael, equipe da coordenação, que está aqui nos dando suporte, e nossos alunos e alunas que dedicaram seu tempo para poder aprender, para compartilhar conhecimento. Professor Marcelo Holanda, sempre disponível, juntamente com o professor Rafael Mesquita. Em nome da coordenação do curso de Direito, agradeço a participação de todos. Agradeço a participação dos acadêmicos que estão aqui conosco, que estiveram fiéis aqui desde o início da live. São 19 horas. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Nós precisamos entrar dentro da sala de aula, mas aqui, hashtag gratidão pela participação de todos vocês. E olha, o que o professor Rafael Mesquita falou e o professor Holanda também convalidou é verdade. Nós estamos catalogando alguns temas e mais lives virão. Desde já, agradecemos a participação de todos. Um bom resto de sexta-feira, um excelente final de semana. Até a próxima oportunidade. Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos. Forte abraço.